Vamos embora. Tá feito. Vou voltar aqui. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu já vou dar um resuminho para a prova, tá? E eu separei aqui alguns slides que são primordiais nas matérias lá, que o que vai ligar uma coisa com a outra ali e tal, que muito provavelmente que as perguntas vão ser feitas em cima disso, porque é o principal da matéria, tá? Então, eu separei só os principais. Vocês vão ver aqui que, por exemplo, de gestão de materiais tem 2 slides só, nas outras tem 3, 4, e alguma matéria que é um pouquinho mais específica, que é a última que a gente viu lá, tá? Gestão da produção, que é um pouquinho maior, porque senão ela não dá liga, tá? Se eu passar muito pouca coisa, não dá liga. Então, vamos lá. Primeiro com gestão de materiais, né? Eu estava comentando com vocês. Então, são 2 slidezinhos bem curtinhos para a gente ficar mais fácil para vocês aí, para vocês terem noção da coisa, tá? Então, ó, dentro da administração de materiais aqui, eu falei em aula para vocês que ela envolve todo um contexto dentro da fábrica, tá? Principalmente dentro da fábrica. Com a questão dos recursos que entram de matéria-prima, então eu preciso criar gestão sobre isso. E o que é gestão sobre recursos de matéria-prima? O que é gestão de compras? O que é gestão de estoque, instalações, logística? Tá? Lembrem-se que quando eu falo de gestão, eu estou querendo solucionar problemas, solucionar ou fazer de uma forma mais coesa possível, fazer de uma forma mais legal possível para que esse produto ele entre dentro da fábrica, ele circule dentro da fábrica e saia da melhor maneira possível, tá? Isso, ele gera vantagem competitiva. Então, por isso que se faz gestão de todos os processos que estão aqui. E quando eu agrupo todos esses processos, que é o de recursos, de compras, de estoques, de instalações, de logística, tá? Eu estou fazendo uma gestão total do que acontece dentro da fábrica, que se chama gestão de materiais. Ok? Então, eu vou trabalhar entrada desse produto, entrada dessa matéria-prima dentro da fábrica, como que ela entra, como que eu vou buscar essa matéria-prima, ou essa matéria-prima ela vem através de caminhões da própria fornecedora, né? Então, às vezes, vale a pena você ir buscar esse produto na sua fornecedora, vale a pena você buscar se você tem caminhão próprio para evitar custo de frete. Então, tem uma série de coisas que pode ser legal para a gente aí que está trabalhando nessa questão da matéria-prima, né? Inclusive, pessoal, a questão das compras dessas matérias-primas, tá? Qual que é melhor, quando a gente vai ver lá na frente, quando a gente fala de gestão de produção, que não basta esse produto ser barato, tá? Se eu apenas comprar na ilusão de que eu comprar barato eu vou estar levando vantagem competitiva, eu posso estar não satisfazendo as necessidades e desejos lá do consumidor e ele se torna um cliente que ele não vai ser fiel, vamos dizer assim, tá? Então, eu trabalho essa questão primeiro de recursos, como que esses recursos vão entrar na fábrica, como que a compra desses produtos, desses recursos, dessa matéria-prima, como que a compra, tá? Eu posso trabalhar ela à vista, eu posso trabalhar ela a prazo, eu posso fazer uma série de coisas aqui para também criar vantagem competitiva. Vocês vão ver aqui que todos esses itens, na verdade, o foco principal é criar vantagem competitiva, tá? Na questão da terceira aqui de estoques, a gente já falou muito sobre a questão do gargalo, né, em demanda, né, de que eu não posso produzir muito mais do que aquilo que eu vendo, e eu também não posso produzir a menos, porque vai faltar produto no mercado. Então, a gente entra com aquela questão do just-in-time, né, que é produzir o mínimo de estoque possível para que esse produto saia o mais rápido possível da fábrica, tá? E não só o sistema de just-in-time, né?
às vezes você tem, como eu citei para vocês como exemplo, a Schiffer, que trabalha com a Boticário, que trabalha com a Natura, a Natura e a Boticário, eles terceirizam essa gestão interna, eles terceirizam essa questão de estoques, tá? Então, o estoque, ele chega através do caminhão, ele é retirado do caminhão por um maquinário, por robôs, tal, ele é levado aos pallets da empresa, todo aquele pallet, ele é robotizado, então, praticamente são muito poucos funcionários que trabalham ali, é isso que vai fazer com que vale a pena eu ter mandado um monte de funcionário embora e trabalhado com poucos funcionários. Eu consigo estar pagando essa terceirização dessa forma. É legal, tal. Pô, você tirar os empregos, na verdade não é, mas a empresa, infelizmente a empresa tem que pensar nela em primeiro lugar, tá? Então vocês viram questão aqui das usinas, né, que mandaram um monte de gente embora porque teve que mecanizar a colheita da cana, tal. Então, uma série de coisas aqui que não tem jeito, né? A empresa não está muito preocupada se vai mandar embora ou não, tá? No quarto item aqui, questão de instalações, né? Como é que eu vou circular esse produto dentro da fábrica? Muitas das vezes gera vantagem competitiva. Vocês lembram que eu falei em aula para vocês que a junção de poucas coisas, de coisas pequenas, tá, vai fazer com que gere essa vantagem competitiva para a empresa. E isso tende a ser um negócio grande no final, quando eu consigo fazer essa gestão de vários materiais, tira um pouquinho aqui, ganha um pouquinho aqui, ganha um pouquinho aqui e tal. Isso vai fazer com que eu obtenha vantagens competitivas, tá? E por último também a questão da logística, né? Como é que eu vou andar esse produto da matéria-prima até entrar na fábrica, como ele circula dentro da fábrica, como ele vai sair até a chegada no consumidor final, ok? Então eu posso, como a gente já falou, eu posso aplicar essa gestão em qualquer um desses sistemas aqui, nenhuma fábrica provavelmente vai ser totalmente igual, tá? Cada uma tem o seu modo de obter vantagem competitiva, e é por isso, vocês vão lembrar, a gente já falou 1000 vezes sobre isso, né? Vocês vão lembrar que eu sempre comentei sobre isso, de que quando essa vantagem competitiva ela é gerada dentro da fábrica, é muito mais difícil do concorrente te copiar, tá? Então essa vantagem competitiva ela fica melhor feita dessa forma. Quando ela sai da fábrica, por exemplo, com propaganda, com esse tipo de coisa, é facilmente copiado, tá? Então, quando está ali dentro da fábrica, eu não sei o que o meu concorrente está fazendo. Eu tenho que fazer o meu, ok? Ainda sobre a questão de gestão de materiais, ó, esse slide, ele está mais específico do que o anterior, tá? Por exemplo, ele trabalha o ciclo de administração de materiais, ou seja, compra e venda, como que eu vou comprar, como que eu vou vender, como que eu vou circular, né? A questão da demanda, como que eu vou fazer para não fazer muito mais do que eu necessito e nem faltar produtos, tá? Espera aí que entrou alguém aqui, deixa eu colocar para a aula aqui. Fala, Everton, beleza? Entrou aí, Everton, tudo bem? Professor, desculpa a demora. Imagina, não tem problema não. Estamos meio começando, segundo slide ainda da revisão. Não, beleza, então. Beleza? Bom, então, galera, como eu ia dizendo, esse slide aqui está mais específico, né? Ele está mais. A gente está mais detalhando aqui o que é essa gestão de materiais, tá? Então, envolve, primeiro, ciclo da administração de materiais, ou seja, compra e venda e circulação desse material, tá? A questão da demanda, que eu estava falando anteriormente para vocês, que eu preciso trabalhar no gargalo, ou seja, o máximo que a minha fábrica vai produzir, tá? O máximo que eu posso produzir, sem faltar e nem produzindo a mais do que eu vou vender. Então, pouca coisa a mais para que não falte.
Então, essa questão da demanda, ela também é muito importante para você ganhar vantagem competitiva. Se eu tiver com um produto parado no estoque, isso eu vou estar perdendo dinheiro, tá? Então, por isso que se fala tanto de demanda. Ah, por que é demanda? Demanda é justamente para você parar esse tempo, parar esse dinheiro o mínimo possível dentro da fábrica, tá? O terceiro item, a gente vai trabalhar sobre fornecedor, né? Como é que eu vou obter vantagem competitiva com o meu fornecedor? Normalmente você consegue fazer isso, tá? Eu já consegui, por exemplo, publicidade do meu fornecedor, eu já consegui com que ele trocasse produtos rapidamente. Tudo isso gera vantagem competitiva, tá? O outro item aí é a questão de compras. Como é que eu vou comprar melhor esse meu produto? Como é que eu vou comprar melhor essa minha matéria-prima para eu colocar ela dentro da fábrica? Tá? Junto com transportar, por exemplo, eu posso obter vantagem competitiva nas compras quando eu pego o meu fornecedor e eu busco esse material no meu fornecedor. Então, eu consigo estar reduzindo o custo do frete e, naturalmente, eu obter essa vantagem competitiva. Tá? Depois, os recebimentos e armazenamento, ou seja, como que ele vai correr dentro da fábrica, como que eu vou receber esse material na minha fábrica, como que eu vou fazer com que ele circule da melhor maneira possível e ele vai fazer esse armazenamento. É uma pena que não tenha dado para vocês essa questão aí do que eu dei para o outro termo, que é a terceirização do armazenamento da Natura e do Boticário, tá? O recebimento e armazenamento, ele se torna muito evidente uma certa vantagem competitiva, por quê? Porque ele sai rapidamente. Vocês já imaginaram? Todos os revendedores, por exemplo, de Boticário, de Natura, de Avon e tal, é gente no Brasil inteiro pedindo. Se fosse isso de forma manual, seria muito difícil de se fazer, demoraria muito tempo. Então, como eu citei para vocês, existem inúmeras formas de obter essas vantagens competitivas, principalmente nessa questão de recebimentos e armazenamento, tá? Porque ele pode rodar mais rápido dentro da fábrica. Por isso que foi feita a terceirização na questão do Boticário, por isso que foi feita a terceirização na questão da Natura, porque ela faz rodar mais rapidamente não é só questão de mandar funcionário embora. A questão toda é que talvez não teria condições disso rodar rapidamente dentro da fábrica, tá? Um outro exemplo que eu cito para vocês, que a gente sempre falou em aula, a questão da Natura, a questão da Netshoes, ter colocado uma agência do correio dentro da Netshoes para que isso tornasse mais rápida e tal. Então, são formas que você consegue fazer com que obtenha essa vantagem competitiva. Na verdade, tudo isso é para se obter essa vantagem. Tá? Na questão da movimentação interna, como eu estava falando para vocês, né, como é que ele vai ser movimentado dentro da fábrica, como que ele é fabricado, como que essa matéria-prima é colocada dentro da fábrica ali para correr o mais rápido possível para esse produto sair o mais rápido possível e sair da fábrica. Tá? Também a questão do produto, a armazenagem do produto acabado, que é aquilo que a gente comentou da terceirização. Tá? Eu estou armazenando esse produto lá no meu estoque. Muitas das vezes, se eu não tenho uma gestão boa de estudo, o que vai acontecer? Pode ser que você tenha um determinado produto lá e está fazendo mais produtos à toa. Tá? Isso já aconteceu, inclusive, com o meu irmão lá uma vez, que eu estava fazendo as compras para ele mandou comprar um determinado tipo de produto lá. Aí eu fui dar uma olhada no estoque dele, fui juntando caixa com caixa de produtos iguais e tal. Falei, você tem um estoque aqui desse produto, você não precisa comprar. Então, você precisa ter uma gestão sobre esse material que está dentro da tua fábrica, que está dentro do teu estoque. Tá? Também na questão de expedição e transporte, pessoal, a gente já falou muita coisa sobre isso também, vocês já viram da Ambev como é que funcionava, né? Você tem condições de trabalhar na questão do transporte e expedição, muitas vantagens competitivas, como
trabalhar melhor o caminhão que você vai entregar, a sua frota. A gente já falou sobre fazer o produto junto com essa questão de expedição e transporte, que é o que está se rolando hoje, que é aquela questão de achatar os produtos, tá? Então, eu posso obter ali. E, por última questão aí, a questão do cliente, né? Que a gente vai ver lá na frente que esse cliente ele tem que estar fixo, não adianta você ficar fazendo rotatividade de clientela, tá? Isso se torna caro. Lembra que a gente falou muito também sobre isso, de que o cliente, na verdade, quanto mais ele fica na sua fábrica, quanto mais ele fica no seu negócio, tá? Menos custo ele vai gerar para você. Os custos iniciais, que são aqueles que são gastos em publicidade, para você tornar o produto conhecido e tal, não sei o quê, para você fazer treinamento desse cliente, isso é caro, pessoal, tá? Então, um cliente satisfeito, que ele fique mais tempo, você vai gastar menos com isso, ok? Então, na questão de gestão de materiais, era isso. É mais a questão de como você vai obter essa vantagem competitiva com todos esses fatores que eu falei, desde a saída da matéria-prima da indústria até a chegada até o consumidor final. O que eu fizer ali, pessoal, eu vou estar obtendo essa vantagem, tá? A segunda aula, ela fala sobre fidelização e retenção de clientes, né, na qualidade em front office. Lembrem-se que a questão de front office é aquele que tem contato direto com o cliente, tá? Então, eu posso fidelizar o meu cliente e reter esse cliente com a qualidade do meu atendimento no front office. O que eu vou fazer para esse cliente, para trabalhar, quem tem esse contato direto com o cliente, tá? Então, primeira coisa, para fidelização e retenção desse cliente, a gente fala sobre relações entre retenção do cliente e lucratividade. Olha aqui que eu falei lá no começo para vocês, que nem sempre você vai comprar mais barato, você vai obter lucratividade. Tá? Se esse cliente ele não permanecer na sua fábrica, se ele não permanecer na sua indústria ou comércio, não adianta nada. Então, não adianta eu comprar barato se eu não satisfizer as necessidades e desejos do meu consumidor final. Tá? Então, ela tem uma relação direta aqui entre o que a gente fala em marketing, que são as necessidades e desejos, e a lucratividade. Eu preciso gastar o mínimo possível dentro daquilo que eu vou atender de necessidades e desejos do consumidor final. Tá? Então, essa relação ela tem que ser feita. Não adianta apenas eu comprar barato. Se eu não satisfizer, de certa forma, aquilo que é a necessidade e o desejo, eu não vou ter a retenção desse cliente final. Tá? Então, uma correta gestão da qualidade do serviço será responsável por produzir um pacote de valores que gere níveis de satisfação que garantam que o cliente fique fidelizado. Tá? Então, o que ele me fala é justamente isso que eu estava comentando com vocês anteriormente. A relação entre a retenção do cliente e a lucratividade. Essa retenção do cliente, para ela acontecer, eu preciso produzir um pacote mínimo para ela de valores. Tá? Esses valores, eles têm que estar dentro das necessidades e desejos desse consumidor. Senão, não adianta. Não adianta, por exemplo, eu oferecer cafezinho, tá? Para o meu cliente final, não adianta eu oferecer cafezinho se não é isso que ele deseja. Da mesma forma, acontece na indústria. Eu preciso, ainda que ele seja intermediário, que ele seja um consumidor final, eu preciso obter alguma coisa que gere valor para ele. Para gerar valor, ela tem que estar dentro das necessidades e desejos. Ok? Então, a gente fala nisso tudo que você quer, na verdade, ter um cliente fidelizado. Aquilo que eu comentei, se você não tiver o cliente fidelizado, isso vai custar muito dinheiro para você treinar um novo cliente. Não é só o seu funcionário que vai fazer o atendimento ao cliente que ele tem que estar treinado.
você tem que apresentar o seu produto para um cliente novo. Para isso, você precisa deslocar, por exemplo, o seu intermediário, você precisa deslocar um funcionário para poder explicar isso para o seu cliente novo. Então, um cliente fidelizado, ele não precisa mais. Quando eu pego um cliente fidelizado, muitas das vezes eu não preciso deslocar o meu representante até aquele local. Se ele conhece o meu produto, às vezes ele pede até por internet sem a necessidade de deslocamento desse representante. Tá? Essa é só uma das formas que eu estou falando para vocês de você criar esse valor para o cliente final, né? Então, um cliente fiel será um cliente retido. Frequentemente, que mais do que apenas voltar, né, que é o interessante para a gente, será um agente de marketing da empresa fazendo a propaganda boca a boca. Que eu falei para vocês, a propaganda boca a boca, ela traz mais fidelização, que traz mais confiança para aquela pessoa que vai comprar, tá? Então, a propaganda boca a boca, ela mais vai gerar resultados. Então, por isso que eu tendo esse cliente fidelizado, retido, ele vai falar para outras pessoas, tá? Divulgando sua satisfação, né, em seu círculo de influência e auxiliando a ampliar a conquista de novos clientes. Lógico, né? Isso é o final de se fazer a propaganda boca a boca, você quer criar novos clientes, né? Então, clientes fiéis e retidos, né, aumentam substancialmente o potencial de lucro ao longo do tempo futuro. Ou seja, quanto mais ele fica retido, tá, mais vai aumentar o potencial de lucro, justamente por aquilo que eu falei para vocês, que você não precisa, o custo dele é muito mais baixo, você não precisa estar treinando esse cliente, tá? Então, naturalmente, esse custo, ele vai se diluindo, e aí você começa a ter maior lucratividade, tá? Quanto menos você precisa deslocar o seu representante, ele vai gastar combustível, vai gastar, ele tem que almoçar, ele tem que ficar, por exemplo, em hotel, tal, ele vai consumir combustível do carro, o carro tem desgaste, tal. Então, é uma série de coisas que vai tirando o seu lucro, tá? Muitas das vezes você precisa fazer catálogos bem legais, porque aquele cliente ele não conhece o seu produto, então isso vai gerar também um custo. Você precisa fazer propaganda do seu produto, tudo isso gera custo, tá? Quando você tem esse cliente retido por mais tempo, esse custo ele se dilui, você não precisa mais ter esse tipo de relação com o seu cliente. Ele naturalmente ele vai comprar seu produto, tá? Então, custos operacionais menores, né, podem resultar de clientes fiéis e acostumados à operação da empresa. Isso que eu falo para vocês que vai fazer com que a empresa diminua o seu custo. Se ele está acostumado com a operação da empresa, ele não precisa mais de representante, ele vai lá, ele mesmo pede por internet e tal, né? Que não exigem esclarecimentos frequentes, treinamento do cliente e outros, tá? Então, isso é questão de você ter o cliente por mais tempo. Então, vamos para outra. Na outra aula, pessoal, a gente falou muito sobre gestão das redes de suprimentos em serviços, né? Tudo aquilo que eu trabalho dentro da fábrica, tudo aquilo que eu trabalho na questão de suprimentos, tal, dentro da fábrica, tá? Ela vai ser com relação à gestão, ela vai ser gestão, tá? E de serviços, pessoal, porque não é o produto em si, e sim como que ele corre dentro da fábrica, como que esse produto ele é armazenado, como que esse produto sai da fábrica, tá? Então, isso é serviço, não é a questão da produção em si. Quando eu falo em gestão das redes de suprimentos em serviços, eu estou falando de movimentação desses produtos lá dentro, tá? Então, é fato hoje que as áreas de gestão da rede de suprimentos, também chamada de supply chain management, né, e logísticas, têm ganho interesse crescente e sem precedentes. Por quê, pessoal? Justamente
na questão de você, dessa logística ser feita internamente, desses suprimentos rodarem internamente, fica muito mais difícil para a concorrência, para ela copiar, tá? Se não for, por exemplo, alguma coisa terceirizada, que o Boticário utiliza a mesma a Natura e tal, mas aí você tem as outras formas de você ganhar vantagem competitiva. Pode ser na compra da matéria-prima, tal. Às vezes você pode produzir essa matéria-prima mesmo, né? Então, existem várias formas de você obter vantagem competitiva, ainda que você tenha na concorrência fazendo igual você, tá? Então, ó, justamente por ela ser interna, essa questão da gestão, é que as empresas estão olhando com outros olhos, porque é muito mais difícil de se copiar aquilo que você está tendo como vantagem competitiva, tá? Ela perdura por mais tempo, ela fica por mais tempo quando você trabalha dessa forma, ok? Então, ó, esse interesse crescente é explicado por vários fatores, né? Primeiro, as perguntas básicas que se pretende responder são: quais os aspectos a observar na tomada de decisão sobre fazer ou terceirizar as atividades, né? O que vale mais a pena? Quando eu falo de suprimentos, quando eu falo de logística, o que vale mais a pena? É você trabalhar a sua logística interna, trabalhar o seu, a questão dos seus suprimentos internos, ou você terceirizar essa parte para você obter vantagem competitiva. Quem tiver curiosidade, entra no YouTube e entra numa empresa chamada Schiffer, tá? É SCHEFFER, se não me engano, tá? Chama Schiffer. Quem tiver essa curiosidade, entra e dá uma olhada como que é feito a questão da Natura, como que é feita a questão do Boticário, tá? É toda robotizada, tem 2 ou 3 pessoas apenas trabalhando na questão de suprimentos ali e de demanda também, tá? Então, ela sai muito rapidamente, você não armazena ela ali. E tem uma coisa interessante, pessoal, essa rotatividade dentro da fábrica, ela é tão interessante que ela trabalha com não é com código de barras, é com o QR Code, né? O QR Code do produto, ele te dá a data de validade. Então, o robô ele vai lá e busca os que estão com a data de validade mais avançada. Por quê? Porque justamente essa questão da gestão de demanda, tá? Não posso colocar um produto no mercado que esteja próximo de vencimento. Então, é a mesma coisa que acontece dentro de um supermercado, tá? Então, o que ela faz? Ela vai lá e busca aquele produto que foi fabricado há mais tempo, sempre dá saída nesses produtos que foram fabricados há mais tempo, tá? Então, essa questão. Vale a pena eu trabalhar internamente ou vale a pena eu terceirizar essa questão de demanda ou terceirizar a questão de suprimentos, tá? Algumas vale a pena terceirizar, outras não, viu, galera? Não é sempre que essa questão da terceirização ela vai trazer vantagem competitiva. Por exemplo, se fosse uma empresa menor, de menor porte, não valeria a pena você fazer isso. Você não conseguiria, aliás, fazer. Porque não deve ser barato. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver o tamanho que é essa questão da gestão interna dessas 2 empresas aí, tá? Então, ó, para as atividades que se decidiu terceirizar, qual o portfólio de relacionamento mais adequado para se desenvolver e manter com os fornecedores? Pessoal, tanto fornecedores quanto clientes finais, tá? Essa questão da terceirização, ela tem que ser, ela tem que trazer algum tipo de vantagem, tá? Então, eu terceirizar não é apenas terceirizar para fazer bonito. Se isso não me trouxer vantagem competitiva, não vale a pena eu terceirizar, tá? Então, depende do porte da empresa, depende do tipo de terceirização. Tem coisa que é mais fácil, tem coisa que é muito complexa, como essa questão da Schiffer, tá?
Então, eu vou buscar aquilo que mais se adequa à minha empresa, aquilo que mais vale a pena, sempre buscando a questão da vantagem, tá? E, por último, aí, na nossa última aula, que é um pouquinho mais comprida aqui, mas que a gente vai fazer rapidinho, a gente fala muito da gestão da produção, que, na verdade, ela está embutida lá naquela primeira aula que eu dei para vocês aqui, que é a gestão de mercado e gestão interna, né? Então, ó, na gestão da produção, a concorrência no mercado é cada vez maior. O consumidor se tornou mais exigente em relação ao desempenho das empresas, tá? A gente já teve a gente já teve uma aula em marketing falando sobre isso, de que a questão do consumidor hoje, pessoal, ela é muito mais. Hoje o consumidor tem muito mais canais de comunicação com a empresa do que ele tinha antigamente, tá? Então, o consumidor, ele se tornou parte integrante de se fazer determinados serviços, fazer determinados produtos dentro da empresa. Por quê? Porque ele está em constante contato. E outra coisa, pessoal, quando a gente fala, vocês também lembram da última aula de marketing lá, que a gente comentou sobre utilização dos meios tipo Facebook, do Instagram, para eu estar medindo quais são as necessidades e desejos desse consumidor, quais são os hábitos dele, tá? Então, isso tornou mais exigente, é lógico. Por quê? Porque tem vários canais hoje de contato com essas empresas, tá? Então, logicamente, eu preciso trabalhar essa questão do meu consumidor, senão eu vou ficar para trás. Não adianta nada, por exemplo, eu não vou trabalhar o saque, ou eu vou trabalhar somente o saque, né? Serviço de atendimento ao cliente. Vou trabalhar somente isso. E aí, quando o cliente precisa, como é o caso de algumas empresas que eu já citei para vocês aqui como exemplo, né? Quando você precisa daquela empresa que você está tendo problema técnico de serviço, aquela empresa não te atende, tá? Por quê? Porque o saque ele sobrecarrega. Se você tem várias formas de comunicação dentro dessa empresa, ela te facilita, tá? Então, ó, dessa forma, administrar algum negócio, seja um e-commerce, seja uma empresa de logística, é uma tarefa repleta de desafios. Então, para quem acha que o e-commerce ele é muito tranquilo de se fazer e tal, o e-commerce é mais difícil, pessoal, de você ter uma gestão de produção do que o próprio a própria logística da empresa interna, tá? É muito mais difícil você fazer compra dentro daquilo que você precisa, porque o e-commerce ele não é uma ciência exata. Ele não trabalha, por exemplo, eu sei que esse mês vai entrar não sei quantos de venda. O e-commerce é maluco. O e-commerce, questão de se fazer gestão para e-commerce é uma coisa mais complexa possível, tá? Por quê? Porque você precisa comprar certo, porque no e-commerce o seu produto fica mais parado do que na sua venda normal, tá? Na questão do e-commerce, normalmente ele fica mais parado. Você não consegue saber aquilo que o seu cliente vai comprar mais. Por exemplo, você tem um produto que você vende mais, tal. Isso tende a mudar conforme você faz algumas ações dentro do e-commerce, tá? Então, é muito mais difícil de você administrar. Não estou falando que é impossível, mas é muito mais difícil, tá? E também a empresa de logística e tal, que trabalha internamente dentro das fábricas. Então, tudo isso, pessoal, é repleto de desafios. Por quê? Porque é ali que eu tenho que ganhar essa vantagem, tá? É dentro da fábrica, na questão da produção, que eu tenho que ganhar essa vantagem, ok? Então, atualmente, né, é preciso utilizar soluções e ferramentas disponíveis no mercado para otimizar os processos dentro da sua empresa. Por que a gente fala de ferramentas disponíveis? Antigamente, o que a gente usava só? A pesquisa de mercado e tal, e aí eu fazia a pesquisa de demanda, né, o que eu ia vender, o que eu não ia, tinha alguma coisa e tal, e ficava por isso mesmo. E aí
vira e mexe você errava, né, na questão do planejamento estratégico e tal. Então, se trabalhava dessa forma. Hoje, pessoal, essa questão do Facebook, do Instagram, do Google Ads e tal, ele te trouxe muitas ferramentas para você trabalhar essa questão da gestão da produção, tá? Principalmente na questão de o que está sendo mais comprado, o que está sendo menos visto. Você consegue hoje, através da gestão desses canais digitais, você consegue hoje ver qual que é o produto que está tendo maior interesse sem a pessoa comprar. Tá? Isso que te traz essas informações que vão fazer com que o seu planejamento seja mais adequado. Tá? Se a pessoa colocou, eu falei até com vocês sobre isso, sobre uma aula que a gente estava comentando sobre o Face, sobre o Instagram, né? De que, por exemplo, o Face, ele separa o seu consumidor em 3 estágios, tá? Aquele que entrou e saiu, que não demonstrou interesse nenhum, tal. Aquele que ficou mais tempo ali, que ele interagiu de alguma forma com o seu produto, tá? Mas ele não comprou. E e também aquele que entrou no carrinho de compras, mas não fechou a compra. E também aquele que comprou, que demonstrou interesse e comprou, tá? Então, esses 2 níveis iniciais, pessoal, te trazem informações no sentido de que qual o meu produto está tendo maior interesse para o meu consumidor, tá? E aí eu posso estar colocando melhor o meu planejamento em cima disso. Por isso que essas ferramentas se tornaram algo primordial na questão de logística, tá? Porque justamente ele te traz maiores informações que só com a pesquisa de mercado eu não conseguia buscar essas informações, tá? Quando eu tinha lá a questão da pesquisa de mercado, vocês sabem disso, vocês fizeram comigo, né? Você tinha lá só sexo, idade, qual que era o desejo do consumidor, tal, mas ele não te dava essa questão essas informações extras, né? De que a pessoa demonstrou interesse, que a pessoa entrou num carrinho de compras, ela quis comprar o seu produto, porque aí se torna muito mais fácil de você vender esse produto. Vocês vão lembrar que a gente falou sobre isso, de que quando isso acontece, as empresas estão interagindo de alguma forma com o cliente final, tá? Eu mando um e-mail, mandando, por exemplo, uma promoção de 5%, de 10% naquele produto que demonstrou interesse. Quero ver a pessoa que não compra, dificilmente, só se ela tiver sem dinheiro, alguma coisa assim, e entrou lá só para fazer graça, né? Mas, normalmente, quando ela tem esse interesse, que ele é motivado, isso se torna muito mais evidente para se comprar, tá? Então, com essa transformação digital, né, adequar-se aos novos os principais conceitos e tendências, como a automação de marketing ou o supply chain management, né, que é a gestão de suprimentos e logística. É um movimento praticamente obrigatório para quem busca melhores resultados. Então, trabalhar essas questões novas aí de transformação digital, ela se tornou uma ferramenta imprescindível, tá, galera? Isso hoje é o que está se falando, tá? Então, a gestão da produção inclui as funções de análise, escolha, implantação das tecnologias e processos produtivos mais eficientes na combinação, tá? Vocês vão ver aqui, que nessa questão da gestão de produção, o marketing ele anda sempre paralelo ao gestor de produção, tá? O marketing ele te ajuda a fazer primeiro essa análise. Por quê? Porque você vai fazer essa análise em cima da pesquisa de mercado. Você vai fazer essa análise em cima dos meios digitais, tá? Escolha do melhor processo. Se você tem essas informações na mão, você vai fazer uma escolha melhor, né? E
a implementação dessas tecnologias e processos produtivos mais eficientes. Por quê? Porque eu conheço quais as necessidades e desejos do meu consumidor. Tá? Então, eu tenho como fazer esses processos produtivos mais eficientes na combinação e transformação dos fatores produtivos, entradas, né, para obter o máximo de bens e serviços, e saída, quer em termos de qualidade, quer em termos de quantidade. Tá? Então, a gente fala sempre na questão, quando se envolve demanda, não é só a questão da quantidade. A gente, antigamente era, né? A gente já tratou sobre isso também nas aulas de marketing. Antigamente era vender, quanto mais vendesse, era melhor. Hoje em dia já não. Se você não tiver uma qualidade que gere valor ao seu produto, e para gerar valor ele tem que estar adequado às necessidades e desejos, né? Se ele não tiver alguma coisa que traga valor, esse consumidor, que nem a gente falou anteriormente, não vai ficar fiel. E aí ele se torna caro para a empresa. Tá? Então, naturalmente, essa gestão da produção aqui, ela envolve tudo isso. Envolve questão do marketing, como que vai ser essa entrada, como que vai ser essa saída desses produtos, tá? Então, tudo isso na questão de produção vai gerar uma certa vantagem competitiva e, com isso, vai gerar, vai agregar valor ao produto final, tá? Ele só agrega, lembrando disso, ele só agrega se ele estiver satisfazendo as necessidades e desejos, ok? Acabando, pessoal. A última aula, está acabando, está acabando. Então, ó, o bom planejamento, né, permite ao empresário alcançar níveis satisfatórios de qualidade, né, diminuir os custos e aumentar a lucratividade do negócio. Então, nada de absurdo aqui nesse slide, que ele fala que se você tiver todas essas informações em mãos para fazer esse planejamento, tá, os níveis de satisfação de qualidade, de custos e de lucratividade, naturalmente eles vão ser maiores, tá? Ele só vai ter qualidade, pessoal, se ele atingir a necessidade e desejo. Ele só vai ter custos menores se esses custos em si estiverem satisfazendo as necessidades e desejos. Tá? E com isso, se eu tiver um consumidor que ele foi pego, né, que ele fique por mais tempo, é lógico que ele vai gerar a lucratividade, que é o que a gente tanto espera dentro da empresa. Beleza? Então, ó, a gestão pode ser desdobrada, né, em 3 funções. Olha o marketing entrando aí de novo, ó, nessas 3 funções. Ó. Primeiro, na questão do planejamento, quando eu envolvo todas as informações que eu obtive para gerar esse planejamento. A execução em cima do planejamento é muito mais legal do que você fazer um planejamento a execução sem um planejamento inicial. Eu posso estar fazendo um monte de produto a mais e não vou vender, tá? E vice-versa também. Eu pode fazer um monte a menos, né? E vai faltar no mercado. E aí você não consegue, porque você não consegue mais atrair seu consumidor, porque a primeira vez não tinha o produto para ele. Então, a execução é primordial também, tem que ser em cima do planejamento. E, por último, o controle, para saber se ele está satisfeito, se ele ficou satisfeito, se ele teve algum tipo de desgaste, se ele volta a comprar, se ele não volta a comprar. Lembrando que o interesse nosso é no cliente fiel, tá? Cliente que pula de galho em galho, para a gente, ele não interessa, tá? Então, o que fazer aí, dentro dessa questão da gestão da produção? O que fazer? O que eu posso fazer aí para ficar melhor para ele, tá? Então, primeiro, ó, eu posso fazer um mapeamento dos processos. Isso é o que, só para citar como exemplo, para ir mais rápido, para não ficar aqui lendo para vocês esses slides, acho que no exemplo vocês já vão captar, tá? No mapeamento dos processos, por exemplo, nas usinas hoje, você consegue mapear os processos de produção, os processos de colheita, tal. De que forma? Através de um GPS que você instala lá no trator, você sabe quais os tratores que estão
produzindo mais do que os outros, tal, e aí você faz a reciclagem desse pessoal que está manuseando esses tratores. Então, eu posso fazer esse tipo de coisa, não só com a questão dos tratores, eu posso fazer em todos os aspectos da empresa. Tá? Eu posso mapear todos os processos da empresa, com isso eu vou criar uma certa padronização, e com isso, esses processos eles vão ser mais rápidos dentro da empresa. À medida que eu tenho essa padronização, pessoal, os processos tendem a ser mais rápidos. Tá? Então, vocês vão ver aqui embaixo que ele fala aqui, ó, que gera maior agilidade na mudança dos processos, reduz custos e melhora o atendimento ao cliente. Tá? Se eu consigo padronizar, como é a questão, por exemplo, dos tratores lá das usinas, né? Eu quero padronizar eles na produção máxima. Então, se um trator está coletando, por exemplo, não sei quantos hectares, por que os outros não estão? Tá? Então, ele tem que ter um processo para que todos esses igualem ele. E assim é feito dentro da fábrica. Tá? Outro é a cronoanálise. Ó. A cronoanálise utilizada em processos de produção contínua, né? Analisa os tempos de realização de atividades durante a fabricação. Na verdade, ela é um complemento da anterior aqui. Ela vai trabalhar os cronogramas dentro da fábrica, tá? Crono quer dizer de cronograma. Então, cronoanálise. Como é que eu vou analisar esses cronogramas internos dentro da fábrica? Tá? Então, eu vou analisar os tempos de produção de determinadas máquinas, o tempo de produção de determinados produtos, eles têm que ser na sequência, eles têm que ter sempre isso, tá? Então, essa ferramenta possibilita o balanceamento da produção, redução dos custos e proporciona uma visão crítica sobre os processos. Então, tudo isso que eu faço de análise, pessoal, de cronoanálise, na verdade, você vai fazer essa visão crítica. Falar, por que um está gerando mais do que o outro? Então, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso fazer com que esse processo chegue ao máximo. Tá? A gente falou lá de chegue ao gargalo. Beleza? Então, tá aí. Está feita nossa revisão. Hoje, nossa última aula. Né? Graças a Deus, está terminando. E daqui a pouco vocês estão formados. Se passarem na prova de gestão de serviços, é lógico, né? Deixa eu só fazer a chamadinha aqui, pessoal. E providenciem a vodka, a banana e o limão, hein? E o açúcar e o gelo. Eu entro no racha lá também. Você vai levar banana. Professor, o açúcar tem que ser cristal ou refinado? Tanto faz. Tanto faz, não, que eu tenho, então eu levo. Tanto faz. Eu vou atrás de limão, então. Fazer bem docinho, que é para vocês ficarem na manguaça. Só quero ver. Eu parei com essas pingas doce, não bebo mais. Ixi, Maria. Fica muito louca. Tô causando. Pelo amor de Deus, hein, Carol? Não vai dar trabalho, hein, mulher? Jesus. Nossa, não viu minha figurinha que fizeram? Eu imagino. Deixa eu só fazer a chamada. Nossa Senhora. Alcides está aí. Alisson está aí. Capeta está aí. Josi está. Joyce. Caroline. Thaís. Maria. Matheus. Matheus faltou, né? Matheus não está, não, né? Só para saber se ele se manifesta, viu, Alcides? Nem assim. Caramba, acho que ele deve ter entrado na aula e deve ter vazado. Viu? É nada, ele foi fazer um xizinho, já ele vem. Eu tô aqui, seu linguarudo. Não, eu tô falando Matheus. Até agora ele não se manifestou aqui. É Xanha, isso aí é Xanha, ele tá fazendo charme. Eu conheço. Só tá indo, né? Deve estar comemorando o nível ainda. Isso vai ficar bêbado a semana inteira, aguenta.
Beleza, galera? Era isso, então. Tá bom. Então, semana que vem, Provitia. Vou fazer bem facinho. Espero. Eu não tô muito ciente que você vai fazer prova fácil, não. Vocês já fizeram alguma prova minha que foi difícil, por um acaso? Desde a primeira vez que você deu aula. Todas. O bom é quando Todas você foi decide questão e difícil. anula uma. Ou duas, Oi. quando anula, tudo é bom ainda, melhor ainda. Pensa com Eu carinho. preciso tomar cuidado com isso. Eu ando fazendo umas provas e anulando muita questão de vocês. Não pode isso, não. Tem que anular pelo menos 5 questões da próxima prova. Tá. Beleza. Beleza, galera? Então, era isso. Na quarta, estamos aí com a revisão de marketing. Tá? Então, Ô, professor. livre, né? Oi, pode falar. Até quando tem que entregar o trabalho?